Boa noite, pessoal. Estou aqui novamente para gravar essa aula referente às unidades 13 a 16, porque hoje de manhã, algumas vezes, a internet caiu. Então, eu achei melhor fazer de novo, porque há momentos que não dá para a gente escutar nada, tá? Então, vamos refazer aqui para vocês poderem se preparar para a prova, ok? Bom, então a revisão é da unidade 13 a 16, tá? Muito bem. O que a gente vai ver nessa aula 13? A diferença, basicamente, entre linguística aplicada, AL, né, ou LA, e gramática tradicional, tá? E eu diria mais, que tem uma diferença da linguística aplicada para a linguística, tá? A linguística é uma ciência, a linguística aplicada também, só que a linguística aplicada, a diferença é que ela é mais interdisciplinar, ela engloba outras matérias. A linguística sozinha, sem esse complemento aplicada, ela é o estudo da língua. Ela é o estudo da fala também. Não sei se vocês se lembram, lá quando a gente fez a disciplina lá, Construção de Conceitos de Leitura e Escrita, tinha uma aula que se referia a Ferdinand de Saussure, que é o pai da linguística. Então, ele foi a primeira pessoa que propôs lá em Genebra essa dicotomia da língua e da fala. A linguística estuda isso. A linguística aplicada também tem envolvimento com a língua e com a fala, só que ela é aplicada às diferentes áreas do conhecimento, tá? Bom, Comênio já falava, vocês que estudaram didática no curso, estudam didática no curso, Comênio já falava da linguística em 1632, no livro Portão do Trancado das Línguas, tá? É uma área fortemente interdisciplinar, ela é polissêmica e ela nasceu de outras correntes linguísticas, ok? Bom, o que é rizoma? Rizoma, ela é um termo usado na biologia, na ciência, né, que tem a ver um pouquinho com essa coisa da polissemia, né, de muitas raízes, de muitas entranhas, e a linguística aplicada, ela dá conta disso, dessa complexidade. Tudo bem, gente? Porque ela fala de qualquer tipo de linguagem. De linguagem não, desculpa, de língua. Porque linguagem, ela pode ser corporal. Aí não entra na linguística aplicada. Linguagem, ela pode ser artística, né? Então não entra na linguística aplicada. A linguística aplicada tem que ter envolvimento com a língua, tá? Mas ela é aplicada em diferentes áreas do conhecimento, tá? Bom, Center of Applied Linguistics. Então, se vocês pegarem o material de vocês, isso daí está na aula 13, como eu falei, né? Quer ver? Center of Applied Linguistics. Lidamos com o conhecimento, logo depois do rizoma, né? Lidamos com o conhecimento sobre a linguagem, como ela funciona e como ela é usada para contribuir com as questões da vida real. Examinamos o uso da linguagem em um número variado de situações sociais, focamos a variação linguística versus a diversidade de gênero, consideramos também como o conhecimento sobre a língua usada em contextos sociais reais pode impactar na vida das pessoas, né? Então, esse Center of Applied Linguistics é da Universidade de Edimburgo, que também estuda a linguística aplicada. E aqui, nesse enunciado da página 4, ela fala, a autora do material de vocês, fala como ela é ampla, tá? Depois, já a Associação Internacional de Linguística, a AILA, ela diz que a linguística ela tem a ver com linguística e prática interdisciplinar. Como eu disse, ela é bem interdisciplinar, né? E ela, gente, tem a ver com linguagem e educação também, né, não só com isso, linguagem, trabalho e leis e linguagem, informação e efeitos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o meu trabalho na linguística aplicada, no meu doutorado, eu fiz tem a ver com o item 1 e com o item 2. Porque eu trabalhei o trabalho do professor. Então, o trabalho do professor tem a ver com o item 2, trabalho e lei, porque eu tive que recorrer à lei também, e tem a ver com educação, porque o professor é um profissional da educação. Então, vocês percebem como a coisa é mais profunda? Tem determinada área que o linguista aplicado vai estudar, que pode ter a ver com mais do que um assunto, tá? Então, a gente tem lá, então ele fala aqui no material de vocês que a linguística aplicada tem 3 áreas gerais, considerando o que Pereira e Roca falam, né, que são estudiosos da linguística. Linguagem de educação, linguagem de trabalho, linguagem de informação e efeitos. Cada uma dessas abrigaria uma série de estudos, tá? O professor Maita Lopes diz que ela é interdisciplinar, indisciplinar,
né? Tanto no sentido de que reconhece a necessidade de não se constituir como disciplina, mas como uma área mestiça e nômade, principalmente porque deseja ousar pensar de forma diferente para além de paradigmas consagrados, que se mostram inúteis e que precisam ser desprendidos para compreender o mundo atual. No Brasil, há 3 grandes faculdades, 3 grandes universidades que são pioneiras no estudo da linguística aplicada. A PUC de São Paulo, que é onde eu estudei, a Unicamp e a Federal de Minas Gerais. Tá? Bom, agora, o que ela tem a ver com a gente, professora, com o pedagogo? Porque a linguística aplicada tem a ver com o ensino de gramática. E o pedagogo, ele tem que ter essa ideia, né? Porque ele vai ser professor de português também, ou vai ser coordenador de professor de português. Então, tem que ter essa ideia, né? Linguística aplicada e ensino de gramática. Então, é o seguinte, ela vem aqui na página 3, se contrapor à gramática tradicional. A gramática tradicional, gente, ela está como uma obra acabada, aquela obra isolada. Você pega uma gramática, por exemplo, do Bechara, ela está ali, pronta, tá? E ela vai ditar a norma culta da língua, ok? Então, você vai estudar ali a morfologia, a sintaxe, a fonética, a pontuação, a ortografia, é isso que você vai estudar, né? Os profissionais de letras ainda têm dificuldade em transpor a teoria para a sala de aula. Por quê? Porque essa discussão, o que é para se fazer? É gramática ou não é para se apegar tanta gramática? É para dar uma aula de português mais aberta, né? Mais voltada para o texto apenas. Gente, não existe regra. Existe bom senso, tá? Vocês vão ficar discutindo com quem é a favor da gramática, quem é a favor só de texto, a vida inteira, ou da gramática aplicada a texto, e ninguém vai chegar a conclusão nenhuma, tá? Então, eu acho que tem que ter o bom senso. Bom, aqui na página 6 tem uma situação importante dos PCNs, tá, gente? Que eu até quero falar um pouquinho, já que aqui o material de vocês traz alguma coisa dos PCNs, eu quero falar uma coisinha também da base, né? Da Base Nacional Comum Curricular. Vou falar um pouquinho para frente, tá? Bom, o texto da sala de aula é o João Vanderlei Geraldi, que a gente vai falar bastante dele aqui hoje. Ele tem esse livro e tem vários escritores, né, que vão abordar essa questão da gramática na sala de aula. E você vai perceber ao longo desse livro, muita coisa do material de exercício desse livro, com o autor é mais gramatiqueiro, o outro é menos. Então fica essa polêmica, tá? Que nem os cientistas se entendem, tá? Inovação ou tradição, estudo de caso. Aí, aqui, no item 3, tem 3 professores, né? Então, assim, aliás, 3 tipos de combinações de posturas teóricas, né? O trabalho do mesmo objeto de estudo sob perspectivas teóricas diferentes, a linguística aplicada e a gramática tradicional, que é esse professor que ele tenta fazer uma miscelânea, ele pega um texto, quer dizer, ele está trabalhando texto, não está trabalhando gramática, e ele leva para a sala de aula, tira a pontuação, pede para os alunos colocar ponto e vírgula, né? Muito bem. Só que aí depois ele vai lá e vai na teoria da gramática. Vocês percebem? Então ele misturou, tá? Ele não foi nem tanto ao sol, nem tanto à terra, né? Aí, aqui, a adoção de posturas diferentes de acordo com o conteúdo abordado, né? Gramática tradicional e linguística aplicada. Uma outra situação mostrou um professor que em mais de 50% de suas aulas adotava uma postura de gramática tradicional, com exposições de regras gramaticais e proposta de atividades de fixação. Isso ocorreu ao longo do tratamento da variedade dos tipos de orações coordenadas. Ele foi lá e deu oração coordenada para os alunos dele. Conjunção, oração coordenada, todas as categorias, tá bem gramatiqueiro, né? Mas quando o assunto foi intertextualidade, o professor propôs vários gêneros de texto sobre o mesmo assunto. O que é intertextualidade? Aquela relação de um texto com o outro. Pega a novela, por exemplo, que está passando da Globo agora, O Outro Lado do Paraíso, ela tem uma intertextualidade profunda, né? Com o livro do Alexandre Dumas, chamado Conde de Monte Cristo. Então, intertextualidade são textos afins, textos parecidos. Tá bom, gente? Então, no primeiro caso, ele seguiu a gramática tradicional. E no segundo, ele foi mais para análise, para linguística aplicada. E no último, só sobre perspectivas diferentes e objetivos também, esse foi o caso do mesmo professor, que tratou antes das orações coordenadas de forma tradicional,
Aqui, ele usou os conectivos, né, são elementos coesivos, mas com um objetivo diferente. Primeiro, o professor distribuiu um texto em que faltavam as conjunções e forneceu uma lista de conjunção. Quer dizer, ele usou mais a análise do discurso, ele usou mais a linguística aplicada para dar esse texto. Tá? Mas ele não parou por aí. Ele deu oportunidade aos alunos de usar as conjunções para tornar os seus textos mais coesos também. Né? Então ele mesclou. Você percebe que quem mescla acaba se dando melhor? Eu acho, pelo menos. Tá? Bom, o comportamento dos professores é típico de uma classe que está à procura de sua identidade, que está posta entre a cruz e a espada. É verdade, o professor de português ele está sempre... Parece que ele não tem essa identidade, né? Ele é gramatiqueiro ou ele gosta mais de trabalhar com texto e gramática aplicada ao texto. Parece que ele está sempre entre a cruz e a espada, é verdade isso. Bom, o João Vanderlei Geraldi, que é aquele autor daquele livro que eu coloquei lá no começo, ele diz o seguinte, estabelece que a linguagem, 3 concepções ele traz, né? A linguagem como expressão do pensamento, que é a abordagem tradicional, que ele acha que é importante também. A linguagem como meio de comunicação, que é a abordagem do estruturalismo, e a linguagem como meio de interação social, que é a do Bakhtin, né? Que é a abordagem da linguística da enunciação, que vê a linguagem como fenômeno social e que é a que ele defende. Eu gosto muito do João Vanderlei Geraldi, eu acho ele muito sensato, tá, gente? Ele não é radical, tá bom? Bom, a Base Nacional Comum Curricular, o que eu gosto da Base Nacional Comum Curricular? Embora ela tenha recebido muita crítica, mas eu tenho uma coisa nela que eu gosto. Porque ela dá essa liberdade, gente. Se você pegar a base, eu coloquei o link para vocês aí. Você vai ver que tem lá o eixo da oralidade. Pega a base nacional do primeiro ano de língua portuguesa. Você vai ver oralidade, leitura, literatura, escrita e tem mais um outro que eu não lembro. Aí você vai perceber que nesses eixos que eu acabei de citar, vai ter lá o objeto, que é o conteúdo. Depois ele vai ter as habilidades que aquele menino tem que desenvolver naquele conteúdo, as habilidades cognitivas, e depois as habilidades socioemocionais. Só de ter um espaço para sociedades socioemocionais, você percebe que é um material mais flexível. E uma outra coisa que eu gosto da base, gente, eu gosto que ela traz assim, para o Brasil inteiro, ela traz assim, o aluno do primeiro ano, ele tem que estudar esses 5 tópicos. Ele é obrigado, ele tem que ter isso como base, tá? Mas, gente, ele não é obrigado, o professor não é obrigado a dar só isso. Vai depender da turma. De repente ele tem uma turma multisseriada lá no sertão da Bahia. Ele tem que dar aula para 3, 4 turmas ao mesmo tempo. Ele não dá conta de todo o conteúdo, mas ele tem que cumprir aquele mínimo. Tá? Agora aqui, eu trabalho numa escola que tem toda uma estrutura, que tem uma classe pequena, um número reduzido de aluno, enfim, toda uma estrutura física, né? E social. Tá? Então, é diferente. Eu posso o quê? Trabalhar com esse aluno mais tópicos. Tá? E aí eu posso aprofundar mais a parte gramatical, por exemplo, e menos a parte textual, aliás, ou também mais na textual. Né? Diferente numa escola que eu tenha menos condições, né? Então ali eu vou trabalhar mais a parte só um ou só de outro, ou vou mesclar, mas mesclar com menos intensidade, tá? Bom, ontem, gente, foi muito interessante. Eu estava ouvindo a CBN, eu gosto muito de assistir ouvir o professor Pasquale, foi muito interessante. Ele deu um exemplo que eu falei, gente, esse podcast do Pasquale está perfeito para minha aula de amanhã. Porque eu sabia que eu ia falar disso com vocês. E ele fala de um livro que foi retirado da rede pública há um tempo atrás. E ele diz assim, que esse livro foi retirado porque todo mundo criticou, falando que tinha uma escrita errada, um exemplo errado, falando que as pessoas podiam falar, nós pega o peixe. Mas não é isso que está no livro. O livro foi retirado da rede pública, né, foi uma super polêmica na época, mas não era bem isso. Estava dizendo que existe também esse tipo de fala na sociedade brasileira. Então, o Pasquale fez toda essa discussão. É muito interessante, gente, sobre o plural redundante. Depois vocês dão uma olhadinha, tá? Vale a pena, tá? Bom, aqui também tem outro link da base da língua portuguesa aqui mesmo, tá? Aqui, acho que é melhor vocês entrarem por esse link aqui, tá bom? Bom, aqui na 14, os textos e a gramática, a gente continua falando mais ou menos da mesma polêmica, né? Que todos nós temos conhecimentos gramaticais implícitos. As coisas não são muito certas no que diz respeito à gramática, como no caso do verbo transitivo direto e indireto. Muitas regras são relativas. Se eu uso o verbo dar, por exemplo, eu dou chocolate. Eu trouxe chocolate.
todo mundo entendeu. É verbo transitivo direto. Agora, você fala assim, eu trouxe chocolate para os meus alunos, é verbo transitivo direto e indireto, é VTDI. Vocês percebem como a língua ela é relativa? Né? A mesma coisa acontece com os animais na biologia. Por exemplo, ornitorrinco é um mamífero semiaquático. Ele aparece nesse filme aqui, eu adorei. Eu estava preparando essa aula, lembrei, aí eu falei, deixa eu falar para eles que eles podem assistir esse filme para ver o ornitorrinco, é tão bacana a parte que ele aparece. Tem outros animais, né? A lontra, o urso polar. Então a biologia, ela também é relativa às vezes. Né? Não tem como você classificar, né? Que ela pode ser, o animal pode ser mamífero e semiaquático também, tá? Bom, há 3 sintomas da doença que acometem o ensino da gramática. Um deles é objetivos equivocados, né? Se você tem o objetivo está ser redefinido, tá bom? Um objetivo legítimo a ser perseguido seria promover o maior conhecimento sobre a linguagem, da mesma forma que a química promove sobre os fenômenos químicos e a biologia sobre os biológicos. Ninguém quer que os alunos sejam experts em português, ou química ou biologia na escola. E outra, a maioria das pessoas acaba não usando na profissão o que aprende na escola. E nem por isso se decreta que não se deve ensinar aqueles conteúdos. O mesmo acontece com a gramática. Né? Metodologias. Elas revelam a postura que o professor tem diante da linguagem. E explica. Em outras palavras, o que o professor está ensinando não bate com o que se observa na realidade. Por exemplo, se eu coloco assim, gente, vamos conjugar o verbo. Aí eu coloco, quando eu vir o vestido, eu vou comprar. Aí todo mundo fala, é assim que se conjuga? A gente escuta falar, quando eu ver o vestido, eu vou comprar. Né? Mas as pessoas conjugam errado. Né? E a carência de lógica. E a gramática não tem uma lógica definida. Os livros didáticos de gramática estão repletos de exemplos de uma forma artificial, que não leva em conta a forma das pessoas falarem realmente e as exceções às regras. É verdade, gente. A gente vê muita coisa artificial nas gramáticas. Aqui é aquilo que eu falei do Bakhtin, que tem uma visão extremamente interacionista, que eu acho muito interessante a visão do Bakhtin, e que o Faraco retoma nessa entrevista. Vale a pena, esse professor da Federal do Paraná. E trabalho com textos, né? Com produção. Aqui, ele fala assim, eu acho que falta aí só, ele dá vários textos, como a gente pode trabalhar com os alunos que estão sendo alfabetizados, né? Lendas, canções, os que já estão alfabetizados, embalagens comerciais, anúncios. Eu colocaria jornal. Eu acho que faltou isso, tá? Aqui tem uma tirinha, né? O singular da ciência técnica, aí ele faz uma correção, né? Tem que colocar o hífen, tá? Então, é importante usar o dicionário, né, gente? Tem aí a academia, que eu já falei para vocês, brasileira de letras, que tem o vocabulário. Não é dicionário, é o vocabulário, tá? É um livro que vai te mostrar como é a ortografia da palavra. Eu uso muito ele para palavras com hífen, porque tem muitas exceções com hífen, sobretudo agora, depois da reforma, tá? Então aqui, ele traz, o material de vocês traz uma regra da pontuação. Eu até queria falar para vocês que a pontuação é um item bem assim, complicado de explicar, porque tem muita coisa que é facultativa, né? Eu sugiro que vocês assistam um vídeo, coloca no Google assim, a vírgula. No Google, coloca no YouTube, a vírgula. Tem um videozinho de 1 minuto que é muito legal, que fala a importância da vírgula, né? E eu até dei um exemplo hoje na aula de manhã, que eu fui viajar agora com a Gol, e da minha frente, na poltrona do avião, né, na minha frente, tinha assim, uma propaganda da Gol, né, aquele paninho que fica em cima da poltrona, escrito assim, voar de Gol, quem voa... Eu me esqueci agora do exemplo, gente, e eu tô sem ele aqui, mas eu falei na minha aula de manhã hoje. Se vocês colocarem na internet, na parte de imagens, coloca propaganda Gol, vocês vão perceber. Era um erro gritante de vírgula, sabe? Então, assim, todo mundo... Eu até brinquei, né? Quando eu vi isso, essa propaganda, esse anúncio lá no dentro do avião, eu falei, nossa, eles não economizam na picanha, né? Não. Não economizam na picanha, mas economizam no palito de dente, né? Na hora do churrasco, né? Porque imagina, uma empresa de aviação economizar num revisor de texto, né? Era um erro muito, muito gritante mesmo, tá? Então aqui, ele traz... A gramática entra
na história apenas de forma contextualizada, como resultado de uma reflexão sobre a linguagem e sobre os diversos usos da língua, visando a crescente autonomia do sujeito no processo de autocorreção e prática de revisões. A gramática não é um fim em si mesmo, desprovida de sentido, mas um conjunto de estratégias que estão a serviço da compreensão e reflexão sobre um determinado texto. O conjunto de atividades que surge a partir de um planejamento voltado para a reflexão sobre a linguagem serve também para avaliação, mas não basta usar o critério do certo e errado em relação à gramática. É preciso que ele estabeleça critérios de trabalho com o texto, que permitam uma avaliação contextualizada das habilidades linguísticas desenvolvidas pelo aluno no processo de ensino-aprendizagem. É verdade, gente. Não basta a gente só colocar o certo e errado naqueles tipos de exercícios isolados, né? Eu acho que é trazer, sim, o texto do menino para a aula, compartilhar aquele texto com todo mundo, discutir, e não apontando se está certo ou está errado, mas trazendo soluções, explicando por que ali não é vírgula, por que ali não é aquele tipo de ortografia, ou por que ali aquele período está truncado, sabe? É isso. Ou por que aquela conjugação está errada. Aí sim, trazer o livro de conjugação verbal, trazer o livro de gramática e mostrando isso. Isso é muito mais enriquecedor, tá? Conhecimentos ortográficos básicos, né? Ele traz alguns itens aqui, tá? A aula 15 é de interpretação de texto, né? Eu adorei essa unidade, porque eu amo hermenêutica, eu adoro, tá? Porque é diferente, né, gente? Compreensão é diferente da hermenêutica. Compreensão você fica no raso. A hermenêutica já é interpretação, é uma coisa mais profunda, né? Então é do Deus da hermenêutica, né? Ele é Deus da eloquência, né? Das comunicações, das viagens, da astronomia, da magia, da divinação, da divinação e dos diplomatas, né? A ciência que estuda o sentido e a interpretação é a hermenêutica, né? O sentido do texto, das palavras. Segundo Maurício Freire Soares, as raízes da palavra hermenêutica, na página 2, daí ele vai falar da etimologia da palavra hermenêutica, tá, gente? Eu amo essa fala do Sakamoto, amo. Falta amor no mundo, mas falta interpretação de texto, porque as pessoas às vezes brigam umas com as outras, e parece que é falta de amor, mas às vezes as pessoas não entenderam nada. Quer coisa para dar mais confusão de conversa de WhatsApp, gente? Isso é o quê? É falta de interpretação de texto, tá? Bom, a interpretação pode ser considerada uma arte, pois envolve a capacidade de ir além do que está explícito, do literal, e aprender a vê-lo com outros olhos. E esses são os olhos da imaginação, né? Aí ele traz aqui um livro chamado Critérios de Avaliação e Habilidades Avaliadas, né? Então, como que eu faço para eu avaliar, diagnosticar as habilidades dos meus alunos, né? Então, eu posso colocar esses critérios. O menino reconhece o assunto do texto, numa interpretação, numa hermenêutica, numa aula de hermenêutica. O menino reconhece a finalidade, o menino identifica os textos, o menino realiza inferências, ele infere o sentido de uma palavra, ele reconhece o efeito de sentido, ele identifica o efeito da ironia. Então, é tudo isso, tá, gente? Uma coisa que eu acho interessante, que é baseada na ideia do Vygotsky, é o andaime. Adoro essa metáfora, né? O que é um andaime? É esse objeto aqui, é um objeto usado na construção, né? Na construção mesmo, civil, né? E aí, ele se refere a isso que é importante numa interpretação de texto, essa construção de andaimes da parte do professor para facilitar a construção do conhecimento por parte do aluno em um processo de troca social e diálogo. Tá. Depois, ele vai para esses mesmos autores, né? Eles partem para esse conceito do IRA. O que é IRA? Iniciação, resposta e avaliação. Gente, esses autores seriam o Bortoni, Ricardo, et al. E outros, né? Que precisa ver quem está nesse livro. Deixa eu ver a bibliografia aqui. Espera aí. Bertoni, Ricardo... Estela Maris Bertoni, Ricardo et al. Formação do professor como agente letrador. É o nome da obra, tá? Tá lá na bibliografia, na referência.
Aí, gente, então assim, o professor inicia, o professor responde, aguarda a resposta do menino, o professor interfere, então está avaliando de certa forma, né? Então, por isso que ele dá esse nome de IRA, tá? E ele chama isso daí, né, de leitura assistida, de leitura tutorial. O que é uma literatura tutorial? Sem ser redundante, é aquela leitura passo a passo, né? É aquela leitura que você vai dar toda a estratégia, que o professor dá toda a estratégia para o menino, né? Leitura tutorial, tá? Aqui só uma situação corriqueira de sala de aula, que aparece aqui na página 6 do livro de vocês. Aqui, gente, até o final da unidade, são programas de governo para a formação de professores, tá? São alguns programas. Tem o programa Ler e Escrever, tem o programa Letra Vida. Então, a autora do material, ela traz para vocês. Tem o PROFA, que é o Programa de Formação de Professores Alfabetizadores. Inclusive, na aula hoje anterior, que eu estou repetindo essa aula, como vocês sabem, eu ainda deixei lá uma pergunta para vocês. Se vocês, quem trabalha na rede pública, conhece alguém que trabalha na rede pública estadual, né, governo de São Paulo, se conhece esse tipo de programa, se ele ainda existe. Porque eu não estou na rede estadual, então eu não conheço, eu tenho colegas, então eu me comprometi a perguntar para os meus colegas se existe ainda tudo isso, e eu gostaria que vocês fizessem a mesma coisa, depois a gente discute, tá bom? Então tá aqui, né, alguns programas de curso, né, de alfabetização para os professores. E aqui no final, lá no final da unidade, gente, eu achei muito curioso, que tem o depoimento de duas professoras que reclamam do material e do curso. Do material que é dado pelo curso, do curso parece que elas não reclamam, elas reclamam do material, parece que elas reclamam, tá? E eu acho muito interessante. Por que eu acho interessante? Porque assim, gente, é fácil você chamar alguém que não tem esse contato. É fácil, né? Porque é muita responsabilidade. Por exemplo, eu me sinto muito segura para dar essa aula para vocês. Porque eu tenho um aluno do fundamental. Então, eu vivo essa realidade, né? Eu acho que é muito complicado, por exemplo, como elas falam ali, eu quero ver alguém do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação, vem aqui falar com a gente. Né? Por que não coloca um professor para ir lá levar as necessidades, a demanda que uma sala de aula tem? Né? Eu acho fundamental todo professor, todo secretário de educação, todo coordenador pedagógico, todo, gente, mesmo que vocês sejam coordenadores já, precisam passar pela sala de aula, gente. Precisa. Né? Eu trabalho num colégio que ele é bilíngue. E eu acho muito interessante que lá os coordenadores, eles não são professores, são só coordenadores. Só que quando tem o coordenador alemão, que vai dar aula coordena só o nível do alemão, esse coordenador, lá é o currículo, ele segue o currículo da Alemanha mesmo, né? É como se o menino estivesse lá na Alemanha. Esse coordenador, ele também é professor. Eu acho isso o máximo, eu acho que tem que ser, gente, ele tem que conhecer a realidade. E a crítica que essas professoras fazem é referente a isso. É muito interessante. Bom, depois. Mas não existe fórmula mágica. Alguma coisa precisa ser padronizada em qualquer sistema escolar. Então, essa pesquisa, né, mostra que o tempo gasto nas ATPCs se centrou muito nas atividades práticas e pouco na reflexão sobre as práticas efetivas dos professores. A pesquisa identificou também que atividades interessantes no papel, mas complicadas na prática, até para professor, pode ser enfadonha para os alunos. Então, existe uma dificuldade em romper com o individualismo nas atividades grupais e com a resistência ao novo, característica de toda a humanidade. Então, aqui tem uns videozinhos. Aí, a última aula, redação, a lógica discursiva e textual. Todo mundo sabe que a redação é um pesadelo para muita gente, sobretudo para quem vai prestar vestibular, né? Até mesmo para quem é aluno do fundamental, do ensino fundamental, né? Então, o que eu queria comentar com vocês olha essa redação aqui desse menino que não tem erro e olha essa cheia de erro. Por isso que eu falei, essa daqui, gente, ela é muito mais interessante. Muito mais interessante, tá? Então, por exemplo, olha aqui. O segundo texto está voltado para o civismo e cidadania. Exerce um papel de conscientização.
Por que escrever a redação? Para agradar os avaliadores. O interlocutor precário é até inibidor da produção escrita. E as avaliações externas, como as provas e provinhas Brasil, tendem a reduzir esse modelo desde as mais tenra idade. Então, assim, gente, o que eu queria falar é que esse texto aqui, como o próprio livro de vocês fala, é muito mais voltado para a cidadania, é muito mais voltado para que a Base Nacional Comum Curricular quer, do que o primeiro, que não tem erro ortográfico, que não tem erro de pontuação, que não tem, que tá bonitinho esteticamente, né? Esse aqui tá meio bagunçado. Olha que diferença. E esse aqui, ele é muito mais profundo, gente, tá? Como avaliar redações? Aqui, então, tem alguns itens que eu acho que vale a pena vocês terem, assim, de meio que a mão quando for corrigir redação, né? Quer ver? Ah, eu não sei que página que tá isso, gente, na aula 16. Não sei. Tô perdida aqui na aula 16. Mas é na aula 16, tá? O sujeito escreve para reproduzir modelos, quer dizer, dá um modelinho de um gênero, faça um texto igual. O sujeito encara o texto como algo artificial. Eu me lembro que na minha época de escola, de ensino básico, tinha uma professora que falava assim: escreva sobre suas férias. E você tinha que fazer. Férias era mote, era gênero e era título. Era tudo. Então, gente, e assim, gente, tudo bem, eu não tô tão nova, mas também não faz tanto tempo assim. Faz o quê? Eu tô com 44, deve fazer o quê? Eu tava no 8º ano, devia ter uns 13, 14 anos, sei lá, 8º, 9º ano. Então, quer dizer, faz 30 anos, né? Então, olha como o mundo mudou. E continua mudando, graças a Deus. Graças a Deus, né? Somos reais parceiros? Eu que vou ler, eu sou real parceiro desse menino? A avaliação da escrita não pode ser produtora de algo que se espera que o aluno repita. Eu vou fazer uma avaliação tradicional ou uma avaliação dialógica? Eu acho importantíssimo, gente, numa redação, o aluno precisa fazer refacção de texto. Refacção o tempo todo. Tem que fazer. Refacção é muito importante. Por isso é a avaliação dialógica. O professor é um cientista investigativo. O aluno é um sujeito objeto de investigação. Tá? Avaliar, então, seria, antes de mais nada, dialogar com o menino e com o texto do menino. Tá? Aqui, eu achei bacana que esse aluno, um aluno chamado Christian, né? Ele conta a história do Chapeuzinho Vermelho sob o olhar do lobo mau. Isso é bacana, você contar o inverso. É bem interessante. Você levar um conto, uma fábula, um conto clássico, e mandar os meninos fazerem, agora conta sobre esse olhar desse personagem. Isso é legal, que nem eu falei, o semestre passado, você lembra da moça tecelã? Então, de repente, que a mulher reclamava do marido. Então, isso é uma atividade legal, né? Levar para as crianças, agora se coloca no lugar do marido, né? Isso é bem bacana, tá? Bom, os tipos de revisão previstos supõem várias aprendizagens diferentes e interrelacionadas. Aprender a revisar, aprender sobre a criação literária, aprender sobre a linguagem que se escreve tomando consciência de como ao revisar. Aprender a revisar é ser capaz de formular perguntas a um texto. Aprender a revisar é ser capaz de tentar formulações possíveis. Então, essa página aí está na página 8, isso daí. Os tipos de revisão previstos supõem várias aprendizagens diferentes e interrelacionadas. Quando o menino revisa o texto dele, olha quanta coisa ele precisa ver. Então, isso aqui serve como um checklist para corrigir também se ele reviu o texto dele ou não, tá? Aqui, pessoal, também outra coisa que eu queria interrelacionar com vocês, interagir com vocês depois. Mesmo que pode ser depois da prova, tá, gente? Eu uso essa plataforma para corrigir redação. Só que eu trabalho com aluno de ensino médio. Então, eu não conheço, de 8º ano, como eu falei para vocês, eu não conheço uma plataforma de redação para alunos de ensino fundamental 1. Eu acho que não existe, mas a gente pode pesquisar, tá bom? Aqui tem uma crítica do Rubem Alves, essas avaliações, da redação e tudo mais, né?
Tem o texto da Folha também que eu acho interessante fazendo uma crítica desse tipo. E é isso, gente. Por enquanto é só. Boa prova para vocês. Desculpe o inconveniente aí da aula truncada que foi hoje de manhã. Tá? Abraços para vocês e estou à disposição. Tchau, tchau.